Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Ágape. Hoje é um podcast especial, é um episódio especial porque é o nosso primeiro vídeo, né? Hoje vai ser aqui a nossa primeira entrevistada e aqui nesse podcast você vai ter diversos conteúdos, assuntos sobre identidade, superação, família. Então, já convido você a se inscrever aqui no nosso canal para você acompanhar, clica aí no sininho, porque quando tiver um vídeo novo, você já vai ter aí a sua notificação. Então, seja bem-vindo a esse primeiro episódio que é muito especial. E por quê? A nossa primeira entrevistada é uma pessoa que eu amo muito e é por isso que ela está aqui nessa grande estreia. É a Fernanda Vanessa, que ela é a minha pastora. Olá! Eu gostaria de cumprimentar a todos, né, dizer que eu estou me sentindo muito privilegiada por estar aqui nesse primeiro episódio, porque vai ser algo sensacional. Então, eu creio que estar aqui como primeira convidada realmente é uma honra. E eu quero agradecer de todo o meu coração. Que bom. Nós temos muitos assuntos aqui para contar. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela desde quando ela se converteu na vida cristã, né? Que são 30 anos? 30 anos já? Quase 30, né? Quase 30 anos, né? Falar um pouquinho da história dela e também um tema que nós vamos abordar aqui, que é muito importante, sobre cura emocional, né? Como você, mulher, principalmente, pode alcançar a sua cura emocional, a cura das suas emoções. Então, esse podcast só está começando e acredito que você vai ser muito edificada até o final. Pastora, para a gente começar, conta um pouquinho da sua história, né? Você é mãe. Além de pastora, tem um grande desafio, né? Porque é pastora, mãe, você faz parte do Ministério de Dança. Então, conta para nós um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que foi a sua conversão até aqui. Porque hoje você é uma pastora, tem o desafio, né, de estar na liderança da comunidade evangélica Geração Eleita, junto com o seu esposo, José Francisco, 3 filhos abençoados, né? Você começou no ministério, na caminhada cristã, aos 13 anos de idade. Hoje você está com 39, então tem muito aprendizado, muita coisa aí para compartilhar com a gente. Sim, é exatamente isso, né? Hoje eu sou pastora da comunidade evangélica Geração Eleita, um ministério que já existe há 8 anos. Mas antes de nós estarmos à frente desse ministério, a gente tem uma caminhada já longa, né? O nome do meu esposo é José Francisco, ele é pastor, né, da igreja. Eu tenho 3 filhos muito abençoados, né? O Ian, de 17 anos, a Rafaela, que tem 10 anos, e o Max, que tem 8 anos. E assim, eu me converti aos 13 anos de idade. E desde então, a minha caminhada, a minha experiência com Deus foi algo sobrenatural, né? Então eu glorifico ao Senhor por tudo que aconteceu na minha vida até aqui. Realmente, eu passei por situações difíceis, que eu tive que superar muitas coisas, mas eu glorifico ao Senhor porque Ele esteve comigo em todo o tempo. Na verdade, quando a gente passa por situações, a gente só consegue olhar para a nossa dor, né? E aí, depois que nós passamos e superamos e vencemos, a gente consegue olhar para trás e ver a poderosa mão de Deus nos sustentando. E isso é muito maravilhoso. Amém. Né? Então, eu estou muito feliz por ter chegado até aqui. Né? Hoje, o que eu posso dizer é que o meu maior tesouro é o meu amor por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus desde quando eu encontrei Ele, desde quando Ele se revelou a mim. Eu tenho dito para Ele: Senhor, a minha vida pertence a Ti. E todos os dias da minha vida eu tenho dedicado a Ele. E não existe nada nesse mundo que possa se comparar a servir o Senhor. Por quê? Porque todos nós, a gente busca conhecer. Eu quero conhecer a minha identidade, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de conhecer minha identidade, gostaria de saber qual é o meu propósito, gostaria de ter um sentido para a minha vida, né? Eu lido com mulheres já há alguns anos e eu percebo que essa
é algo bem forte no meio das mulheres, né? Eu gostaria de descobrir a razão, o propósito da minha vida, a minha identidade. E a maioria das mulheres, elas acabam se frustrando, por quê? Porque elas focam nelas. Elas tentam encontrar essa identidade olhando para elas. E o que muitas não sabem é que nós só conseguimos descobrir a nossa verdadeira identidade quando nós nos relacionamos com aquele que nos criou. Sim. Com aquele que nos formou, com aquele que determinou todas as coisas sobre a nossa vida. Então, é por isso que, para mim, o maior tesouro da minha vida é Jesus, porque eu encontrei a minha identidade nele. Amém. De filha de Deus. Amém. E isso foi aos 13 anos. Como que foi esse encontro? Como que você vivia antes, até você ter esse encontro? Porque 13 anos é uma idade que normalmente as moças, as meninas, não é um caminho que elas querem seguir. É um pouco do caminho que está indo para adolescência, é a vaidade. Então, não é um caminho que hoje é comum, principalmente hoje, né? Hoje tem muitas meninas, muitas mulheres que cedo querem saber de Cristo, mas é difícil, nessa idade, você encontrar alguém que tem um encontro com Jesus e toma essa decisão. Como que foi essa decisão para você? Sim, na verdade, assim, eu aos 8 anos de idade, eu passei por eu posso dizer assim, uma tragédia, né? Porque eu acredito que o divórcio, eu acredito que a separação de um casal, ele é uma tragédia, porque Deus não fez a família para se separar, né? E aos 8 anos de idade, eu passei por essa tragédia na minha vida. Os meus pais, infelizmente, se separaram. E naquele momento eu não entendia o porquê, porque até então os meus pais tinham um bom casamento. O meu pai era um pai muito presente, daquele pai que fazia lancheira, sabe? De levava para a escola, muito presente em todas as partes da minha vida. E de repente, de uma maneira inesperada, ele simplesmente decidiu sair de casa. E foi bem no momento em que nós estávamos de mudança para Cuiabá. Né? Eu sou natural de Rondônia. Então nós estávamos de mudança para Cuiabá e a minha mãe se viu numa situação que, com 2 filhas, né, para terminar de criar, eu com 8 anos, minha irmã com 15, e ela, mesmo assim, ela decidiu vir embora para Cuiabá e tentar a vida aqui. Até porque não tinha mais como voltar atrás, as coisas que precisavam ser vendidas já estavam vendidas, mudança tudo encaixotado, tudo. E ela, né, como uma mulher muito guerreira que ela sempre foi, ela decidiu vir para Cuiabá e aqui começar uma nova história. E o que eu me lembro? De eu entrar num conflito muito grande, pensando, por que será que o meu pai tomou essa decisão? Será que tem algo de errado comigo? Será que nós fizemos algo para ele a ponto de, né? Hoje, claro que a gente entende que não é tudo isso, mas naquele momento a minha cabeça, ela pensava sobre essas coisas. E então eu entrei num período assim da minha vida de muita tristeza. Eu lembro que, se você pegar algumas fotos minhas dessa época de 8, 9, 10 anos, você vai perceber uma tristeza no meu olhar, porque realmente eu fiquei muito triste com aquela situação e não compreendia o que estava acontecendo, né? Mas aí, chegado já a minha pré-adolescência, 10, 11, 12 anos, eu comecei a tentar mascarar aquela tristeza. De que forma? De amizades, através de amizades, né? Na época eu jogava vôlei na escola e participava de muitos campeonatos, né? E aí, então, assim, gostava de sair para jogar nos campeonatos. E aí sempre surgia, né, aqueles namoros, né, que hoje é os crush, né? Na minha época era os ficantes. Match, né? Deu match. E nisso, tudo isso era uma tentativa de suprir no meu coração essa carência, essa tristeza, né? E apesar de ser muito nova, eu me envolvia mesmo emocionalmente, assim, falando com pessoas, né? Com amizades.
Mas eu percebia que nada daquilo era suficiente. Quando todo aquele momento terminava, a tristeza voltava. Continuava o vazio. Continuava aquele vazio. Então, assim, passei muitas noites depois de chegar de uma festinha, depois de chegar de um momento com os amigos, chegar em casa e na hora de dormir vir aquela tristeza novamente. E aí chorar a noite inteira, me perguntando por que eu nasci? Por que eu tive que passar por isso? Aonde está Deus nisso tudo, né? E lembrando que a minha família sempre foi uma família muito religiosa, Sim. né? Mas a religião também não era capaz de suprir aquilo, porque eu sabia sobre Deus, eu conhecia as coisas, né, de Deus, sabia que Jesus tinha morrido na cruz por mim. Porém, saber todas essas coisas não tinha efeito no meu coração, porque eu nunca tinha me relacionado com ele até então, né? E aí chegou meus 13 anos, né? E assim, tudo na minha vida era na tentativa de suprir essa carência, esse vazio, né? E sempre acabava a frustração chegando, né? Porque eu tentava, mas não conseguia. E aí, aos 13 anos, o que eu me lembro dessa época? Que eu queria ser a diferente. Sim. Então, eu queria fazer tudo aquilo que, né, ser diferente de todo mundo. Só que no final das contas, eu acabava sendo igual a todo mundo. Porque eu acabava... Você fala no sentido do comportamento. Isso, eu acabava fazendo tudo aquilo que a maioria das pessoas faziam, né, da minha idade. E eu acabava não sendo diferente, né, como eu gostaria de ser. E aí, aos 13 anos, eu tava no auge, assim, daquela rebeldia, né, sim, de pré-adolescente. Eu lembro da minha mãe falando, eu vou te internar no Meu colégio Deus! interno, porque eu não aguento mais essa rebeldia. Era forte. Era forte. Quem vê minha carinha hoje não imagina. Né? Nisso você já tinha 11, 12 anos? Eu tava completando os 13 anos, sim, né? E aí minha mãe foi chamada na escola algumas vezes, né? Pra resolver BO que eu tinha arrumado lá na escola, enfim. E aí, o que eu me lembro? De um dia, a minha mãe chegar pra mim e falar assim, olha... hoje eu convidei um pastor para vir aqui em casa. Ele precisa orar na cabeça de vocês. Então eu te peço, faz favor de você estar presente. Ou seja, ela assim, já estava bem desesperada. ela já estava assim num nível de não saber mais o que fazer comigo. E aí eu me lembro que eu encontrei minha irmã e falei assim, Alessandra, minha mãe não tá bem não. Ela mandou chamar um pastor aqui em casa. Onde já se viu isso, né? Porque até então, a gente nem passava pela nossa cabeça essa possibilidade, e na sua cabeça você também não imaginava que estava dando tanto trabalho, assim, né? Você só estava sendo rebelde com justificativa. Né? Eu só queria ser a diferente, né, de tudo. E aí, então, chegou o momento que o pastor chegou lá na minha casa e eu dei um jeito de sair fora. Eu liguei para uma amiga minha e falei, olha, eu tô chegando aí na tua casa. E fui pra casa dela e fiquei lá a noite inteira. Quando deu perto de meia-noite, eu falei, eu acho que ele já deve ter ido embora, né? Porque uma hora dessa, né? Falei, já vou voltar pra casa. Quando eu abro a porta da sala, quem ainda está lá? O pastor. Meu Deus. E aí eu respirei fundo, entrei, fui bem educada, né? Com uma boa educação que minha mãe me deu, cumprimentei tudo, mas... Por dentro? Por dentro, né? E aí... ele continuou conversando com a minha mãe na sala e chegou o momento de orar. E ele chamou todo mundo, né, pra vir pra sala. Porque ele ia fazer uma oração, né? E eu, né, ai, tá bom, né, vou lá, né, acaba porque senão logo. E aí, quando eu cheguei na sala, ele pediu pra gente dar as mãos, eu, minha mãe, minha irmã. E aí ele começou a fazer uma oração aparentemente muito simples. Ele começou a falar que o Senhor Jesus pudesse entrar naquele lugar. Amém. E eu comecei a sentir a presença de Deus, como eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Amém. Realmente Jesus entrou naquela sala. Amém.
E quando ele entrou naquela sala, ele tocou no meu coração de uma maneira muito profunda. Amém. E eu comecei a sentir o amor de Deus pela minha vida. E ele começou a falar no meu coração: filha, eu te amo. Amém. E você não nasceu por um acaso. Eu tenho um propósito para você. E ali naquele momento, aquele pastor orando, e eu senti o que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E ele perguntou ao final da oração: quem gostaria de aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida? E nós três, nós não tivemos dúvida naquele momento. Eu, minha mãe e minha irmã, nós falamos: nós queremos. Amém. Porque isso que nós sentimos aqui, nós nunca tínhamos tido notícias de que isso era possível. E aí então, eu me lembro, nós três ajoelhadas na sala e ele orando. E realmente eu senti aquelas trevas que existiam no meu coração, aquela tristeza, eu senti ir embora instantaneamente. Que bênção. Foi algo assim que eu nunca imaginei que pudesse acontecer. Quando eu levantei, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus, porque eu nunca ouvi falar de Jesus dessa maneira. E eu me lembro então que eu comecei a ler a Bíblia, mas não conseguia entender nada do que estava escrito ali. E eu ficava agoniada, porque eu falava: eu quero conhecer Jesus, eu leio a Bíblia, não estou entendendo nada. E aí eu chamava o pastor e fazia um monte de pergunta para ele. E ele falava: calma, minha filha. Aí depois desse encontro que você teve a certeza, assim, que foi uma resposta, porque internamente você já tinha todas essas dúvidas, aqueles questionamentos, aquelas dúvidas sobre a sua identidade, sobre o porquê de tudo estava acontecendo. Então, nesse momento, você viu que realmente Deus chegou com a resposta. Você pode dizer que nesse período, quando aconteceu esse encontro, foi a resposta que você estava buscando, correndo, lá atrás no mundo, né? Como a gente diz hoje, lá atrás, sim, tentando se satisfazer. Então é o que acontece muito hoje com as pessoas, sim, né? Elas não se encontram porque elas estão buscando respostas em lugares onde elas não vão ter essas respostas. Exatamente. E assim, eu recebi naquele momento a resposta que eu buscava, porém a descoberta da minha identidade, ela se tornou um processo. Porque a partir daquele momento, eu andava em trevas, sim, eu estava em trevas, e Jesus precisava me libertar de tudo aquilo. E o que eu me lembro? Eu me lembro de passar 2 semanas, 15 dias ininterruptos, sem conseguir dormir. Por quê? Porque todas aquelas trevas que dominavam a minha vida, eles vinham para me ameaçar. E eu passava a noite inteira acordada, porque eu tinha a nítida impressão que se eu fechasse os olhos para tentar dormir, eu ia morrer. Meu Deus. Eles iam me matar, né? Aqueles espíritos malignos que ali rodeavam a minha vida, eles não queriam soltar a minha vida, então eles começaram a me perturbar. E eu só conseguia dormir quando o sol amanhecia, o sol aparecia, e aí eu sentia o alívio do dia, e aí eu conseguia descansar e dormir. A minha sorte, que estava bem no período das férias, né? Era dezembro de 96, então eu não tinha aula, né? Mas foi muito cansativo esses primeiros 15 dias, esse início desse processo. Por quê? Porque eu precisava de libertação. Sim. E minha mãe ficava acordada comigo, tentando resolver aquilo da melhor maneira possível, até que um dia ela falou assim: olha, minha filha, entra dentro do quarto, toma banho e sai de lá pronta, porque eu vou caçar uma igreja, a igreja que estiver aberta, o pastor vai ter que orar na sua cabeça e tirar esse negócio de você. E aí eu lembro que eu fiz isso, e quando a gente saiu, eram umas 6 horas da manhã, e a primeira igreja que ela encontrou, ela entrou, e ela falou: pastor, pelo amor de Deus, ora na cabeça dessa menina, porque eu não tô aguentando mais, eu preciso dormir. Ela não me deixa dormir, porque ela fala que tem alguém acompanhando, que vai matar ela. E naquele momento, aquele pastor orou comigo. E ele falou assim: eu te repreendo, Satanás, e você vai libertar ela, você vai... E a partir daquele dia eu não tive mais problema com questão de dormir, eu conseguia já dormir.
mas eu precisava, essa libertação espiritual aconteceu, porém, eu precisava de um outro tipo de libertação, que é a libertação da minha mente. Sim. A libertação das minhas emoções. Por quê? Porque espiritualmente falando, Jesus tinha entrado na minha vida e tinha transformado tudo. Ele tinha, né? Porém, a minha alma estava ferida. Meu coração ainda tinha traumas de tudo aquilo que tinha acontecido até então, né? E aí se começou um processo, né? Dessas curas, dessas feridas, de buscar minha identidade, entendendo que o Senhor é quem diria quem eu era, e não eu mesma, né? Ou seja, começou um processo de desconstrução, porque até então você tinha uma ideia, uma imaginação daquilo que você era, ou a ideia do que o mundo prega, de que nós somos aquilo que nós temos, né? Então, o que eu vou fazer para fazer parte do mundo? Então, quando você vem para Cristo, começou um processo de desconstrução, né? Quem foi o pastor que ganhou vocês para Jesus? Foi o pastor Laércio, né? Que bênção, ganhou 3 coroas. Exato, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, como que foi para você começar a ter essa intimidade com Deus? Você disse que começou a ler a Bíblia sozinha. Ele te ajudou nesse processo? Você com a sua mãe e suas irmãs, sua irmã, se juntaram para conseguir chegar a esse ponto? Porque hoje as pessoas elas têm essa dificuldade. Qual é o caminho, né? Eu aceito Jesus e não é um passe de mágica, né? Então, o caminho é continuar constante a busca por Jesus Cristo. Sim. Na verdade, eu falo assim que na minha vida foi feita a obra de uma forma muito especial. Por quê? Esse pastor, ele não apenas foi lá na minha casa e orou conosco e nos apresentou Jesus e nos deixou caminhar sozinhas. Ele se propôs a estar indo na minha casa, a dar estudo bíblico, né? Então, esse acompanhamento, ele foi extremamente importante para mim, para minha irmã, para minha mãe. Algo que, infelizmente, a gente não vê acontecendo nos dias de hoje, nas igrejas, na maioria das igrejas, né? Então, assim, isso foi algo muito especial que me deu um suporte muito forte para eu continuar na caminhada com Cristo. Porque, assim, você vir para Jesus é maravilhoso, mas permanecer no caminho é algo que vai depender da sua perseverança, da sua busca pela presença de Deus. E você não dá conta sozinho. Sim. Né? Você não dá conta porque o caminho é estreito, como a palavra diz, e a porta é apertada, né? Sim. Então, nós precisamos sim de pessoas para estar nos ajudando, principalmente nesse início. E eu tive, graças a Deus, o pastor Laércio foi esse anjo de Deus na nossa vida que nos consolidou no caminho do Senhor. Que bom. E como que você começou a congregar numa igreja? Porque aí você já pode até contar como foi que conheceu o José Francisco. Sim. Porque foi na igreja e através da obra de Deus. Oh, glória. Então, na realidade, acabou acontecendo que, apesar do pastor Laércio ter sido essa pessoa que nos levou para Cristo, nós não permanecemos na igreja dele. Sim. Por conta de ser inviável, ser muito longe da nossa casa, a gente não tinha transporte na época. Então, nós acabamos procurando uma igreja que seria mais perto, né? E aí nós fomos para esse ministério. E quando chegou ali, eu me lembro perfeitamente, né? De entrar na igreja e ver aquele moreno na bateria. E eu pensar, esse é o genro que mamãe pediu para Deus. Nossa! Aí ela descobriu que o ministério dela era profeta. E aí, assim, só que eu tinha 13 anos, né? E tava com toda aquela carga ainda emocional, né? De buscar em relacionamentos, talvez, algum tipo de suprimento. Sim. E o Senhor precisava me ensinar o quê? Que, na verdade, o amor da minha vida era o Senhor Jesus, Amém. né? E que Ele é o que completava o meu coração. E eu creio que foi exatamente isso que Deus fez. Porque, na época, o meu esposo, ele é 12 anos mais velho que eu. Mas, assim, não parece. Ainda bem que não parece. Bem jovial.
E aí, naquela época, ele já era muita coisa dentro da igreja. Ele tocava bateria no louvor, ele era obreiro, ele cuidava de alguns grupos de evangelismo, né, que tinham. Então, ele já tinha uma caminhada com Jesus já. E, vamos dizer assim, ele era um bom partido, né? Da época, Na época era um bom partido. Crente, toca na igreja, moreno alto. Isso. Tinha que pagar preço de oração. Exatamente. E aí nós começamos, assim, a conversar. E ele foi uma das pessoas, assim, que demonstrou muito carinho por mim ao chegar na igreja. Porque eu tava chegando na igreja, então eu ainda tinha os trejeitos, né, vamos dizer assim, de quem não conhece Jesus, né? E ele tinha muita paciência comigo, né? E ele me falava, olha, isso aqui não é de Deus, você precisa consertar isso aqui, né? E então a gente começou uma amizade, né? Onde ele foi me mostrando algumas coisas que até então eu não sabia. Evangelismo amoroso. Exatamente. Não, até então eu não sabia, né, que ia virar. Não, inclusive até, o que acontece? Ele até me aconselhou em relação a um outro rapaz, né? Sim. Que houve um interesse e aí ele falou, não, você tem que buscar um homem que seja de Deus pra você, né? Tipo assim. O homem que você ora está na sua frente. Mais ou menos assim, isso, né? E aí, então, a gente começou uma conversa de amizade mesmo. Foi muito de amizade. Só que aí a gente começou a gostar um do outro. E assim, naquela época, a gente não fazia nada sem a bênção do pastor da igreja, né? Hoje é muito diferente, mas naquela época era assim. E aí teve um dia que ele foi conversar com o nosso pastor, né? Pra falar pro pastor, eu tô gostando dela, e aí, né? E aí ele chegou e falou, pastor, eu queria pedir a tua bênção, a tua autorização, porque eu tô gostando da Fernanda e eu gostaria de namorar ela, né? Mas não vou fazer isso sem a tua bênção. E ele olhou pro Zé, né? O Zezão, como ele era conhecido lá. Falou, Zezão, você tá doido? Aquela menina vai fazer 14 anos agora. E ele falou, sério? Eu não sabia. Porque assim, a forma como eu conversava, como eu, né, me comportava, era além da minha idade, então ele nunca perguntou a minha idade, ele nem sabia, né? Era muito madura pra época, Isso, né? Exatamente. E aí ele falou, o pastor da igreja falou assim, Zé, é o seguinte, você é adulto, eu não vou te proibir de namorar ela, porém não convém. Ela tem 14 anos, vai fazer 14 anos, tá com 13 anos ainda. E assim, eu não vou proibir você de namorar, porém, se você decidir namorar ela, você vai ter que deixar tudo que você faz na igreja, né? Os seus cargos, tudo que você... Porque eu não posso ter um obreiro que namora uma menina de 13 anos, né? E tava certo. E ele virou pro pastor e disse assim, pastor, mas quando ela tiver quantos anos... Nossa. O senhor vai abençoar meu relacionamento com ela. Queria mesmo. E aí o pastor falou pra ele, falou, Zé, ela tem que ter no mínimo uns 17, né? Porque daí já dá pra começar a pensar. Porque ele ainda falou assim, crente não namora, crente noiva e casa. E ele falou, então tá bom, pastor. Eu vou esperar. Porque eu não vou deixar nada do que eu já conquistei em Deus por causa de nada. Olha que sabedoria, né? Sim. E aí, naquele dia, ele marcou pra conversar comigo, né? E eu já tava aquela adolescente, bem apaixonada, né? E aí, eu pensando comigo, eu falei, é hoje que ele vai pedir pra namorar comigo, né? E tal. E aí, eu esperando a conversa, e ele começou a conversar, e ele disse, então, a gente, né, você sabe, eu tô gostando de você, eu também sei que você gosta de mim. E eu conversei com o nosso pastor pra ele abençoar nosso relacionamento. Porém, o nosso pastor, ele disse isso, repetiu todas as coisas que o pastor tinha falado pra ele, né? E aí, naquele momento, o que eu imaginei? Eu falei, nossa, ele veio aqui pra se declarar e dizer que ele vai deixar tudo por minha causa, porque eu sou a mulher da vida dele, né? E nós vamos viver uma grande história de amor. E aí, ele olhou pra mim e disse assim, então, eu marquei esse encontro com você pra te dizer
que eu não vou deixar nada do que eu já conquistei em Deus por causa de você e por causa de mulher nenhuma nesse mundo. Um balde de água fria. Você não entendeu o motivo, né? E aí, sabe aqueles desenhos animados que os coraçãozinhos tudo quebra assim do ladinho? Bem assim que aconteceu na minha mente, aqueles coraçãozinhos tudo quebradinho. E aí ele virou pra mim e falou, mas eu tenho uma proposta pra te fazer. Eu falei, legal. Ele falou assim, nosso pastor vai abençoar nosso relacionamento quando você tiver 17 anos. E eu quero propor para que nós tenhamos um compromisso de oração. Vamos orar durante esses 4 anos, né? E ao final desses 4 anos a gente decide. Se eu ainda estiver gostando de você, você de mim, a gente se relaciona. Nossa. Senão a gente só vai ser irmão da igreja mesmo e tá tudo bem. E aí, o que você acha? Ele falou tudo empolgado assim, né? E eu, tá. Não é o que eu queria, porém, é o que tem. Exatamente. Eu falei, não, tá bom então, tá bom. E aí nós começamos esse processo de orar. Todos os dias a gente orava. Pedindo uma confirmação, pedindo que o Senhor... E era uma oração assim, a gente sempre falava, Deus, que o nosso relacionamento nos aproxime de Ti. Nós não queremos apenas conhecer um ao outro, nós queremos Te conhecer. E a partir de então, a gente se dedicou a fazer a obra de Deus. Então... Para ficarem mais juntos. Sim, exatamente. Assim, a porque gente era une o tempo, útil ao agradável. claro. Vamos servir a obra, mas vamos ter proximidade. Com certeza, não. Era dia de evangelismo, quem que tava lá? Os dois. Orar para pegar na mão, os dois. Vigília, não se perdia uma vigília, porque tinha a hora de orar com os irmãos. Então a gente podia pegar, aproximar e pegar na mão, né? E ficava, Jesus, obrigada, Senhor. Mas passaram-se 4 anos, né, nisso. Tudo que tinha para fazer na igreja, a gente estava lá, a gente estava à disposição para poder servir, até porque a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? Então, a gente sabia que o Senhor tinha um propósito, um plano para nós. Então, a gente se dedicava mesmo a tudo aquilo com o coração mesmo no Senhor. E aí o tempo foi passando, né? Algumas meninas chegavam na igreja e se interessavam por ele. Eu não podia falar nada, porque afinal de contas eu não era nada dele. Ai, subia assim aquele nervoso, né? E a gente falava, Deus, me dá graça, porque se o Senhor me der força. Eu enforco ela. Mas, e aí passaram-se os 4 anos. E aí chegou o tão esperado dia, né, de pedir para namorar a Fernanda. Os jovens, assim, tava acontecimento do ano, né. Alguns iam ficar tristes porque iam perder, né, a mamata de comer pizza de graça, né, porque às vezes quando ele queria comer uma pizza comigo, aí né. ele pagava para todo mundo. Vamos lá. Não, mas eu não entendi. Eu pago pra vocês. Só pra ir, porque não podia ir só vocês dois, exatamente, né. Então alguns estavam tristes porque ia perder, perder né? a mamata. Mas enfim, e aí chegou no momento, minha mãe fez uma festa de aniversário pra mim, eu chamei todos os jovens, todas as pessoas importantes, assim, da nossa vida, e estávamos ali reunidos e de repente ele falou, chegou a hora de eu falar alguma coisa que vocês estão esperando, né, mas eu cheguei aqui hoje pra dizer o seguinte, que durante esses 4 anos, eu e a Fernanda estivemos orando pelo relacionamento e eu descobri que não é de Deus para eu namorar com ela. E ali naquele momento, eu falei, meu Deus. Eu esperei tudo isso para ouvir isso. Isso. Ele falou assim, então eu não vim hoje pedir para namorar com ela, porque não é de Deus para eu namorar com ela. E eu respirei fundo assim. Eu não teria essa calma. Bom, mas como você já estava há muito tempo orando, Deus já tinha tomado mais espaço no seu coração. E aí ele foi e tirou, né, do bolso uma caixinha e falou, hoje eu não vim pedir para namorar. Nossa. Hoje eu vim pedir para casar com ela. Nossa. Não é de Deus para nós namorarmos, é de Deus para nós casarmos. Nossa, já foi 4 anos namorando, né? Coitado do homem. Ele ia falar assim, vou esperar mais o que ainda? Isso, vou casar. E aí naquela hora eu não sabia se eu desmaiava, se eu batia nele, né? Por defeito. Fazer toda essa encenação, pelo amor de Deus. E aí então, nesse dia, nós ficamos noivos, né? No dia do meu aniversário de 17 anos.
por ele já teria casado 3 meses depois. Sim. Mas eu falei, não, calma aí, eu quero, né, o vestido de noiva, eu quero, né. Eu esperei todo esse tempo para ser de qualquer jeito, Exatamente. E aí, então, mas foi algo muito de Deus, porque durante esse 1 ano que nós ficamos noivos, o Senhor nos abençoou de todas as maneiras. Até casa, na época, nós entramos para dentro da nossa própria casa, né? E assim, todas as despesas do casamento foi tudo pago, foi tudo assim, pessoas foram levantadas para ofertar os móveis da nossa casa, tudo como nós queríamos. Até a lua de mel, teve pessoas que foram lá, ó, já reservei o quarto do hotel 5 estrelas para vocês. Desculpa. Então, assim, valeu a pena. Valeu a pena esperar e valeu a pena obedecer aquilo que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque durante esse tempo, Ele realmente tratou algumas áreas do meu coração, da minha vida. Te preparou que estavam para ser feridas. esposa, né? Exatamente. E daí, então, 1 ano depois, nós casamos, né? No ano de 2001, nós casamos. Hoje, vocês têm quantos anos de casados? 22 anos. 22 anos. Valeu a pena. É um ensinamento para você que está assistindo, que confiar nas promessas de Deus, colocar em oração o propósito, como propósito. Porque hoje em dia, né, pastora, a maioria das pessoas ora para Deus abençoar. Abençoa esse meu plano. Não, é o contrário. Deus, se esse plano faz parte do Senhor, é do Senhor, que o Senhor abençoa. Isso. Porque esse processo de conhecer a pessoa, porque você teve no relacionamento algo que mantém até hoje, que é quando começa pela amizade. Sim. Porque as maneiras que as pessoas se apaixonam é o que trazem as frustrações, trazem as feridas, porque a gente é conduzida pelas emoções. E nós mulheres somos mais emoções, né? Então, muitas vezes a gente se apaixona por alguém, a gente começa a afirmar tudo para ser a favor de nós, né? Na verdade, a gente cresce esperando o príncipe encantado, né? A gente é moldada como mulher, querendo ou não, através das histórias infantis, através até mesmo dos brinquedos que a gente ganha, né? A Barbie, o Ken e o Bob, né? Sim. A gente é conduzida a esperar, a ter uma expectativa de que o príncipe encantado vai chegar no cavaleiro branco, né? No cavalo branco e vai nos libertar daquela situação que muitas vezes nos aprisiona, que é a nossa mãe que pede para lavar banheiro, pede... Que quando a gente olha e fala que isso não era nada em vista do que a gente vive hoje. Exatamente. Porque não era tão pouco. Então, assim, a gente é conduzida a esperar. Então, eu percebo, assim, que muitas mulheres se frustram por conta disso. Sim. Na verdade, elas depositam no outro uma expectativa da própria felicidade. Sim. Como se o outro pudesse resolver isso. E, infelizmente, as pessoas não têm esse poder. Sim, é só Jesus que pode fazer isso por nós. Preencher o nosso coração, né? Preencher a nossa vida. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu primeiro fui preenchida no meu coração, na minha vida. Para depois eu estar apta a ter um relacionamento. Ou seja, você primeiro, Deus te preparou para ser esposa, depois te preparou para ser mãe, e não como uma dependência, porque hoje, se a gente vê várias pessoas que a gente conhece, histórias que a gente sabe sobre frustração, é o excesso de expectativa sobre o outro. E muitas vezes você ensinou algo hoje aqui que é importante e vale para todos nós, tanto para homem quanto para as mulheres, é sobre o excesso de expectativa que a gente deposita no outro. E quando a gente não tem esse retorno, aí vem a frustração. Com certeza. E essa frustração é que muitas vezes nos paralisa, nos impede de avançar, nos impede de alcançar até outros relacionamentos, porque a gente acha que eu não tenho sorte para relacionamento, eu não me vejo, todos os meus relacionamentos não dão certo, e às vezes não é isso, né? Exatamente. Então, você poderia já falar com a gente, então, porque, para quem não sabe, gente, a pastora Fernanda, o nome dela é Fernanda Vanessa, mas a gente conhece ela como pastora Fernanda. Ela é mestre que fala? Quando você... É um ministério de mestre. Ela é do ministério de mestre, ou seja, ela ensina, né? Ela tem o poder, a unção de ensinar a palavra de Deus, e ensina com maestria, né? E recentemente ela até fez um estudo
sobre cura emocional, que foi maravilhoso, né? É assim, libertador. Então, hoje passa pra gente aqui um pouquinho desse ensino sobre as curas das emoções, né? Que é um tema amplo, porém, hoje você pode ter, se você tem até alguma dúvida com relação a isso, né? Frustrações, mágoas, traumas, que podem ser curados com Jesus, e o que a palavra de Deus nos ensina para ter esse processo. Você já falou lá no começo que você é um próprio testemunho de um processo de cura, coisas que é muito admirável para uma pessoa da idade que você tinha. É muito difícil uma pessoa de 13 anos olhar para si e falar, não, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Pelo contrário, né? Normalmente alguém que chega em nós, uma pessoa nessa idade, que vai falar o que ela precisa, né? Sim. Então, como que nós podemos começar esse processo, essa identificação? Porque eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que a partir do momento que a gente consegue essa libertação, essa cura, aí a gente começa a ter a nossa identidade revelada, é isso? Sim, exatamente. Assim, desde quando eu conheci Jesus, a minha primeira assim, motivação de permanecer foi a palavra de Deus. Eu me apaixonei pela palavra de Deus como algo assim maravilhoso, porque é como um tesouro escondido, sabe? Sabe quando você encontra algo que você pensa, eu sempre tive isso aqui, como que eu não via, sabe? Então, em relação à palavra de Deus, foi esse sentimento. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a entender das coisas de Deus através da palavra de Deus, foi esse sentimento que brotou no meu coração. Então, assim, toda a cura que Deus promoveu na minha vida foi através da palavra dele. Foi conhecendo o que a palavra dele dizia que eu era, que isso que foi produzindo cura e libertação na minha vida, né? O ministério de mestre, ele é um ministério que ele ensina a palavra de Deus da melhor forma que as pessoas possam absorver. E dentro desse ministério de mestre, são as duas vertentes que eu mais gosto de trabalhar. A primeira delas é sobre o assunto da escatologia, né? Que é um assunto bem complexo para muitos. Sim. Mas, assim, para mim parece algo tão simples e fácil. Mas é porque eu sou apaixonada por esse tema, principalmente, né? Então, assim, é uma das coisas que se eu encontrar alguém para conversar sobre isso, eu passo horas conversando, porque é algo que me atrai muito. E o outro aspecto é sobre a cura emocional, principalmente de mulheres, né? Porque foi da minha própria experiência, né? E o que eu posso dizer sobre isso? Que não existe cura emocional sem você buscar a Deus. Não tem como, é impossível. E por que eu posso dizer isso? Porque foi o que aconteceu comigo. Veja bem, eu tinha todos aqueles traumas em relação ao meu pai. E sem saber, eu me reportava a Deus com a mesma imagem do meu pai. Sem ter a noção de que isso acontecia, mas era isso que acontecia. E depois eu já estava casada, nós já tínhamos sido enviados para cuidar de uma igreja, nós já éramos pastores de uma igreja, desse ministério, né, que nós estávamos. E um belo dia eu entrei dentro do meu quarto para fazer a minha oração cotidiana. E quando eu me ajoelhei para orar, o Senhor falou ao meu coração assim: por que você não me chama de pai nas tuas orações? E naquela hora eu levei um choque. Por quê? Porque eu estava com quase 20 anos, eu me converti aos 13. E eu comecei a puxar na minha lembrança todos esses anos de oração que eu já tinha feito. E eu não conseguia achar uma oração que eu tinha feito chamando o Senhor de meu pai. Era só Senhor. Eu chamava ele de Senhor, chamava ele de Deus, chamava ele de Altíssimo, de Eterno, de Soberano. Mas eu nunca tinha chamado Deus de meu pai. Que é o que ele é nosso. Exatamente. E aí naquele momento eu levei um choque. E aí Deus falou comigo:
eu quero ser o pai que você nunca teve. Amém. Ou que você esperava ter tido. E o que eu me lembro? Que eu me derramei em lágrimas no chão do meu quarto, que ficou uma poça, assim, de lágrimas ao meu redor. E o Espírito de Deus ia ministrando e falando, eu sou o teu pai. Eu sou o pai que vai realizar os teus sonhos. Eu sou o pai que vai estar contigo. E ele começou a dizer, eu não vou te abandonar. Eu não vou fazer como teu pai fez. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. E ali ele começou a falar tudo aquilo que eu, como filha, gostaria de ter ouvido do meu pai. Então, naquele momento, eu tive a ministração da poderosa cura interior, que o próprio Espírito ministrou na minha vida. Amém. E o que foi mais interessante, porque assim, a maioria das pessoas, elas buscam até essa cura interior, mas elas esperam que um pastor vai pôr a mão na minha cabeça e aí uma varinha de condão vai vir. Vai tirar todo o sentimento. Exatamente, né? Sendo que a verdadeira cura vem através de você buscar um relacionamento com Deus. Sim. Não existe cura interior fora disso. E é o que eu tenho apresentado, né, para as mulheres, exatamente. Porque as mulheres, principalmente as mulheres, eu percebo assim, elas andam em polos, em extremos. Ou elas têm um pensamento acerca de si mesmo muito baixo, um senso de desvalor muito grande, tipo assim, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não nasci para isso, né? Minha vida é só derrota, né? E outras estão no outro extremo, porque eu sou empoderada, porque eu tenho toda, né, o poder, eu sou a tal. Eu costumo dizer assim, principalmente em relação a essas mulheres que têm um pensamento sobre si elevadíssimo, né? Que nós somos únicas, sim, nós somos pessoas que, se a gente for parar para pensar, a gente é artigo de luxo, porque como nós não existe nenhum outro, nunca existiu e nunca existirá. Já pensou nisso? Porém, apesar de sermos únicas, nós não somos as únicas. Sim. Ou seja, esse tipo de extremo dessas mulheres que são, vamos dizer assim, de uma certa forma narcisistas, né, de acharem que são o centro das atenções, elas acabam achando que o sol gira em torno delas, que tudo acontece por meio delas, por causa delas e para o benefício delas. Então eu percebo hoje que as mulheres, elas estão nesses extremos, ou elas não têm a medida de valor que elas têm, ou a medida de valor que elas têm ultrapassa um limite. E o que o Senhor faz conosco? Ele nos diz quem nós verdadeiramente somos. E isso inclui saber das nossas fragilidades, dos nossos defeitos, sim, das nossas limitações, mas tudo isso não tem o poder de impedir aquilo que Deus disse que vai acontecer na nossa vida. Sim, amém. Então isso é ter uma identidade, isso é você ter um pensamento sobre si mesmo bem equilibrado, e infelizmente a maioria das mulheres não tem essa oportunidade. Então o meu coração é voltado para isso, para trazer para as mulheres essa descoberta de quem elas verdadeiramente são, porque assumir erros, fragilidades, defeitos, não é desmérito para ninguém. Sim. Pelo contrário, é você reconhecer que você precisa de Deus. Sim, ser dependente totalmente, exatamente, né? E é um processo que não para, né? Não é um processo que eu acredito... É até Jesus voltar. É até Jesus voltar, porque todos os dias a gente está aprendendo algo sobre, sim, nós mesmos. A, sim, pandemia nos ensinou isso, teve várias pesquisas que mostraram que as pessoas desenvolveram mais ansiedade, crise do pânico, tiveram problemas com saúde mental. Por quê? Porque acabaram se lidando consigo mesmo, por conta do confinamento, as pessoas das incertezas e do próprio confinamento, elas começaram a lidar consigo mesmo, ou seja, ficaram muito tempo com elas mesmas. Aí se deram conta
de que isso aí já são pesquisas mesmo que foram reveladas, que elas se deram conta que elas não se conheciam, né? Por isso que houve um aumento do número de divórcio, houve aumento de... A mãe teve até brincadeiras, meme, falando assim, eu descobri que eu tenho um filho, mas no sentido assim, eu tenho um filho, meu Deus, filho, você é o meu filho. Mas é um meme que traz a reflexão do tipo assim, eu tô olhando para mim, eu tô olhando em volta de mim, porque do portão para fora é só aquilo que eu preciso, mas e você? Né? E por isso que hoje se fala muito de saúde mental. E a cura das emoções, ela interfere também em todas as áreas da nossa vida, né? Com certeza. A gente costuma dizer assim que você não vai chegar a lugar nenhum se você não souber quem você é. Sim. Né? Porque se você não souber quem você você vai estar em qualquer lugar achando que aquele lugar já é o lugar que você deveria estar. Sim. Então, você conhecer a si mesmo te dá condições de você alcançar aquilo que Deus planejou para nós. Porque Deus tem um planejamento, Ele tem um plano para a nossa vida. Isso foi a coisa mais maravilhosa que eu descobri. Quando eu descobri que Deus tinha um plano para a minha vida, eu falei, uau! Vou nessa viagem. Exatamente. Porque é como se a gente ficasse sem um destino, né? Exatamente. Sem um destino. Aonde colocar, você acredita que ali é o seu lugar. E depois da cura, muitos dons, talentos são revelados, são descobertos que as pessoas nem sabiam que tinham, né? Exatamente. Você falou recentemente nesses estudos que você fez com o Ministério de Mulheres sobre algumas características que as pessoas devem buscar a cura, né, com relação ao abandono, com relação a decepções, né? Isso. E como que hoje, quem está acompanhando a gente pode identificar, né, os traumas que elas têm, como ela consegue identificar isso, né, de poder falar, de reconhecer, porque eu acredito que o primeiro passo é a pessoa reconhecer, falar, não, eu preciso ser curada aqui, principalmente mulheres que têm relacionamentos que nunca dão certo. Como elas podem olhar para si e falar, não, algo está errado, alguma coisa está errada. Não se julgando, eu não dou certo com ninguém porque eu tenho tal defeito. Não existe isso, né? A pessoa ela tem que ter essa descoberta. Como que ela consegue ter essa descoberta? Sim, eu que gostaria de aproveitar até o momento, né, e convidar quem está nos assistindo e puder entrar lá no meu canal no YouTube, Pastora Fernanda. Lá nós temos as lives, né, que nós fizemos com esses assuntos. E é muito interessante o que é dito lá, então vai te edificar muito se você puder estar entrando ali e acessando esse conteúdo, vai ser maravilhoso. O que eu percebo? Que na verdade, assim, nós que já somos mulheres adultas, na verdade, tem muitas mulheres que só cresceram na idade. Mas existe como uma menina birrenta dentro delas, sabe? É que agora, tipo assim, na época que a gente era criança, fazer birra não era tão feio, assim, era proporcional à idade que nós tínhamos, né? E aí, quando chega agora, aconteceu alguma coisa que não estava no seu planejamento, ou que você não queria que fosse daquela maneira, você se jogar no chão e espernear vai ficar meio estranho, né? Sim. Então, mas aí, o que a gente faz? A gente transporta isso para a vida adulta e a gente acaba tendo os mesmos comportamentos. E tudo isso é sinal do quê? De raízes que estão no nosso coração. Raízes de abandono, de rejeição, medo de crítica. Tem mulheres que não admitem ser criticadas, né? Isso é um sinal que ela precisa identificar, falar, por que eu não aceito ser criticada? Medo de ficar sozinha. Tem muitas mulheres que se relacionam com pessoas, eu vou me relacionar com esse cara aqui porque eu não quero ficar sozinha. O que vão falar de mim? Exatamente. Sozinha, sem ninguém? Exatamente, né? E tudo isso a gente percebe que são situações que não são de agora. Sim. São situações que estão vindo lá de trás, né? De coisas que, vamos dizer assim, a menina ferida está gritando ainda hoje, né? Então, o que a gente pode identificar? São mulheres que têm... o humor delas, por exemplo, é ditado
pautado em cima do que está ao redor dela. Então, por exemplo, tudo hoje deu certo, então eu estou feliz. Sim. Mas alguma coisa aconteceu fora daquilo que eu tinha planejado, pronto, meu mundo caiu. E nós não podemos... Mulheres adultas não podem se comportar dessa maneira, porque a vida adulta, nós sabemos que vão existir imprevistos, vão existir situações que nós não controlamos. E aí? A mulher adulta consegue lidar com isso. A menina birrenta não. Né? Então, existem sinais, com certeza, que nos acendem um alerta de que nós precisamos buscar em Deus essa cura e essa identidade de realmente mulheres maduras que somos. E as mulheres curadas, elas são mais unidas, né? Com certeza. Muitas coisas começam a prosperar, muitas coisas começam a fazer sentido, né? E antes da gente encerrar, eu queria que você falasse sobre essa questão que acontece infelizmente muito, ou por baixa autoestima, ou por conta dessas raízes, que é o fato de comparação, né? Hoje é uma raiz, infelizmente, que as mulheres, ao invés de serem unidas, elas acabam se dividindo por isso, a comparação. Temos as redes sociais que hoje causam... a pessoa tem que ser muito madura para ela ter ali uma vida em rede social, porque se ela for birrenta, qualquer coisa acaba com o mundo dela. E a rede social, ela traz esse espelho, né, de fulana é assim, por que eu não sou assim? Fulana é perfeita e eu também... Então acaba sendo um padrão de beleza, um padrão a ser seguido. Eu quero ser como aquela, eu quero fazer como ela faz, eu quero aquele relacionamento. E a pessoa se anula, né? Então fala um pouquinho para quem está assistindo da gente, como que essa questão da comparação pode sabotar a nossa identidade. Sim, é tudo isso mesmo que você disse, porque assim, o principal aspecto da comparação é porque eu não tenho uma identidade própria. Então, como eu não sei quem eu sou, eu procuro nas outras pessoas algo que eu possa vir a ser, né? Então, essa é a principal característica mesmo de quem... E isso é um mal que acompanha as mulheres, principalmente de hoje, que estão ali diante das redes sociais e aí vê aquelas mulheres, né, que são magras, que não têm celulite, que só em lugares, frequentam os melhores restaurantes. E aí nós olhamos para a nossa vida e pensamos, pobre de mim. Nunca vou ter essa vida, né? Assim. Nunca vou ter essa vida assim. Porém, o que essas mulheres não se dão conta é que o que está sendo apresentado ali é o que estão querendo apresentar ali, que não é só aquilo. Sim. Existe também o lado real, né? Que mas muitas vezes não mostram. Que não mostra, na verdade, vezes, né? Porque se mostrar... se eu for mostrar minha realidade, né? Meu habitual, não vai dar muito like. Exatamente. Então, o que eu... Na minha vida, uma coisa que eu aprendi me tirou dessa questão da comparação. Foi a questão de ser grata. De ser grata por aquilo que eu tenho. Amém. E não ficar frustrada por aquilo que eu ainda não tenho. Realmente. Então, isso mudou a minha vida. Então, eu costumo olhar para o que está ao meu redor e agradecer a Deus. Pelos meus filhos, pelo esposo que eu tenho, porque eu tenho um teto sobre a minha cabeça, porque eu posso dormir numa cama. Coisas simples. Quantas vezes eu estou tomando banho e nos dias que são bem frios aqui em Cuiabá, né? Que Cuiabá é quente, mas a hora que faz frio também, né? É ao extremo. Quantas vezes eu já me peguei chorando, pensando, Deus, muito obrigada porque eu tenho água quente na minha casa. Glória a Deus. Né? Coisas que parecem ser simples, mas faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, a questão da gratidão por aquilo que está comigo agora, pelo aquilo que Deus me proporcionou, me tirou completamente desse âmbito da comparação. Amém. Por quê? Porque o que eu tenho é tudo que eu preciso. Sim. E aquilo que eu vier a ter é aquilo que Deus deseja. E a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Amém. Então, tá vendo, mulheres? Vocês estão acompanhando aí, ao invés de ficar procurando na rede social a comparação, vai ficar procurando na Bíblia a sua identidade. Ô, glória! Olha, eu separei um versículo aqui, que está em Provérbios 31:30, que fala assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Uau! Tá aí. É isso mesmo. O que você diz sobre isso aí? É isso que a mulher precisa? Ah, sim, com certeza, né? Provérbios 31 também fala assim: mulher virtuosa, o seu valor muito excede o de finas joias. O que eu percebo? Você por um acaso está andando na rua e tropeça num diamante? Não. Não. As finas joias, elas precisam ser procuradas com afinco. E o que eu percebo hoje em dia das mulheres é que elas não se deixam procurar com afinco. Elas querem se mostrar, elas querem se sobrepor, elas querem se apresentar. E ser vistas, exatamente, reconhecidas. Isso, exatamente. E a mulher virtuosa é como uma fina joia. Vai descobrir o seu verdadeiro valor quem a buscar com afinco. Nossa, como isso é tremendo. É forte. É forte, que faz a gente fazer uma reflexão. Será? E você? Será que você está enxergando o seu valor em Deus? Porque o coração temente ao Senhor, temente o Senhor, que é uma mulher de valor. Sim, é isso mesmo. Né? Bom, quer deixar algum recado, deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo aqui o nosso primeiro episódio? Fica à vontade. Sim, gostaria de convidar você, mulher, que deseja conhecer mais sobre esse assunto, porque nosso tempo aqui é limitado, então a gente acaba não tendo como disponibilizar, né, todo o aprendizado, o ensino sobre tudo aquilo que foi falado aqui. Mas existe um lugar para você. Esse lugar chama Ministério Mulheres Eleitas, que é na comunidade evangélica Geração Eleita. Nós temos um trabalho ali com mulheres e nós oramos umas pelas outras, nós cobrimos a vida umas das outras, e isso é algo muito lindo, né? Quando a gente vê mulheres ajudando umas às outras, porque na maioria dos casos as mulheres querem competir umas com as outras. Divisão. Né? Exatamente. E nós temos esse princípio de querer ajudar umas às outras a buscar mais de Deus. Então eu quero convidar você a participar dos nossos cultos, né, das nossas reuniões. Nós também temos reuniões em algumas casas. Pastora, como que eu faço para saber disso? É só você entrar no Facebook da igreja, no Instagram da igreja. Ali tem algumas informações de culto ou de telefone que você pode estar entrando em contato conosco para ter mais informações sobre esses dias. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Sim, porque é um tema gostoso, uma entrevista agradável. Uau. Eu agradeço pela sua participação, por receber o nosso convite nesse programa que marca, né, um novo começo na nossa história. O Conexão Ágape, ele foi criado no coração de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas, e você está dando esse start aqui. Então é um programa muito especial, é um episódio muito especial, e espero poder tê-la aqui mais vezes. Se você tem um tema também que a pastora Fernanda possa vir novamente aqui, já deixa aí nos comentários, que ela, para ensinar, é com ela mesmo. Se quiser debater sobre escatologia, eis-me aqui. Então tá, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, assim, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu creio que esse projeto, né, é algo realmente que veio do coração de Deus para abençoar as vidas. Amém. Eu creio que vocês vão ouvir testemunhos de pessoas que vão dizer assim: era tudo que eu estava precisando ouvir. Que bom, amém. E só peço que vocês se deixem ser usadas pelo Senhor, e Ele vai estar com vocês, em nome de Jesus. E foi um prazer estar aqui. Né? Passei a noite inteira sem dormir, pensando: meu Deus, o que é que eu vou falar? Ai, que bom. Mas foi ótimo. Que bom. E assim, eu quero agradecer também, ela tá falando vocês, porque esse projeto sou eu e a Sandra Alves. Ela tá aqui no cantinho, mas depois eu vou virar a câmera para ela vai aparecer aqui. Vou colocar a fotinha dela bem aqui no vídeo. A Sandra Alves,
Quero agradecer você que está acompanhando, que acompanhou aqui até o final, e eu acredito que a sua vida foi muito edificada por essa palavra. E como ela disse, se você tem um testemunho, depois que você ouviu essa palavra, depois que você ouviu, né, todo esse ensinamento que é essa... Eu falo que quando nós temos a oportunidade de conhecer sobre a palavra, de ouvir sobre Deus e ter um ensinamento, é um privilégio, né? Então hoje nós tivemos esse privilégio aqui. Você deixa aí nos comentários, compartilha essa entrevista, esse vídeo, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E esse foi o Start, eu espero você no próximo programa. Toda semana vamos ter vídeo novo aqui, e esse foi o Conexão Ágape Podcast. Até mais. Até mais.